Qual é, Manolos, beleza? Aqui é o Dex. Para quem não me conhece, eu sou o Dex da Cavaleiros Enlouquecidos. E eu tô aqui hoje para apresentar para vocês um pequeno projeto que eu já vim trabalhando há alguns dias. Umas 2 semanas, eu acho. Eu já tenho desde o começo de 2020, finalzinho de 2019, pensado nesse projeto, na verdade. E só agora que eu realmente botei em prática. Que seria um jogo de tabuleiro para se divertir em casa com a temática de CDZ. É um tabuleiro que muita gente já conhece, que é baseado em Monopoly. No caso, eu estou usando o Monopoly Império como a base para esse jogo. Tem quem conhece também por Banco Imobiliário, né? Bem parecido também. Onde a temática vai ser CDZ, Cavaleiros do Zodíaco. E vocês vão poder imprimir e montar seu próprio tabuleiro aí, jogar com seus amigos, familiares ou até sozinho, como eu já testei, tem como assim. Solitários também vão poder jogar. Como é que vai funcionar? Eu vou deixar um arquivo PDF para download na Cavaleiros Enlouquecidos, tanto Facebook, Twitter e Instagram. Então, quem tiver interesse, procure uma dessas redes sociais aí e baixe lá. E aqui embaixo na descrição também eu vou deixar o link para download e para acesso aí às redes sociais. A versão que eu imprimi e fiz o teste aqui não vai ser a mesma que vocês vão ter disponível. Eu deixei a versão de teste maior e a que eu vou distribuir gratuitamente, aí não precisa pagar, vai ser menor. Bom, primeiramente eu vou mostrar o tabuleiro, né? Que é esse aqui. Mas o que vocês vão ter acesso, ele é bem menor. Cabe numa folha, na verdade. Então, a versão que vocês vão ter acesso é essa menorzinha aqui. Vocês podem pegar o arquivo de PDF e levar numa gráfica, ou caso alguém tenha uma impressora que caiba a folha A3. Não recomendo muito, porque pode ser que a qualidade caia bastante, já que numa folha fica pequeno e razoavelmente bom a qualidade. Se você esticar isso aqui, pode ser que perca a qualidade, mas de toda maneira é o que eu posso fazer por enquanto. Como eu já falei, ele está baseado no Monopoly Império, que seria esse aqui. Podem ver que está bem parecido, mas eu mudei bastante coisas nele. Como é que funciona esse Monopoly Império? Cada casa tem uma pecinha, tipo essa daqui, e conforme você compra, você coloca na sua torre de negócios. Conforme você compra casas, vai aumentando e vence quem completar. Como essa torrezinha aqui ela é de plástico, a original, eu tive que adaptar para um formato que dê para qualquer um fazer. Então vai ficar um arquivozinho que é esse aqui, onde vocês vão recortar e transformar nisso aqui. Isso aqui é um pé, isso aqui é outro pé, a base toda. E aqui eu ainda estou decidindo como é que eu vou fazer. Ele não está 100% igual a esse aqui não, mas está bem próximo do que eu estou querendo fazer. Essa aqui ainda é a versão de teste. Vocês vão recortar. Eu sugiro que vocês imprimam isso aqui em papel grosso, não em A4 comum. Tem papel mais grosso, milimetragem de grosso, gramatura maior. Esse aqui é 180, o que eu imprimi. Eu recomendo esse daí. Pode ser padrão A4 mesmo, só a gramatura tem que ser maior do que a comum A4, que se eu não me engano é 90 ou alguma coisa assim. Vocês vão imprimir e vão colar em um papelão. Eu sugiro que usem papelão, porque deixar só no papel vai ser ruim.
ou vocês já imprimem num papelão se vocês conseguirem. Não sei como vão fazer isso, mas vocês se virem aí. A maneira que eu fiz foi imprimindo no papel e colando num papelão, recortando e encaixando as peças. Aqui, ó, é desmontável, tá? Então vocês montando, colando, e sugiro que passem durex na parte de cima, colem com cola, de preferência bastão, que é menos prejudicial, menos molhado, por assim dizer. Passem um durex para deixar impermeabilizado, porque isso aqui vocês vão ficar botando o dedo o tempo todo, dedo suado em papel não vai dar certo. Passa um durex que é bom. Ou se vocês tiverem um outro impermeabilizante, ou tiver acesso a imprimir isso aí em, sei lá, em adesivo, é até mais indicado. E se vocês não quiserem, vocês simplesmente podem recortar a sua base e fazer dobrado mesmo, sem as basezinhas, sem o pezinho lateral aqui, que ele dá trabalho para fazer um pouco. Vocês podem simplesmente dobrar, dá certo igual. Só vai ficar menos bonito. Uma coisa que vocês também vão ter no arquivo são as cartas sorte e azar e dinheiro. Tá tudo já no padrão, por assim dizer, é só botar para imprimir e deu. Sugiro que utilizem um vidro ou uma mesa de pedra, alguma coisa assim, e régua com estilete para cortar. Quem quiser com tesoura também funciona. Eu só não recomendo muito porque dá calo na mão, viu? Com estilete é melhor. E as casinhas, que é para ser isso aqui do Monopoly original, eu também fiz, que são essas daqui. Tá? Como vocês vão imprimir tudo nessa mesma folha, tá tudo na escala, por assim dizer. Então é só cola isso aqui num papelão e passa o estilete. É bom que vocês imprimam 2 folhas dessa daqui, porque aí vocês vão ter 4 torres e isso daqui frente e verso para colar. Por quê? Porque aqui eu já tenho os meus. Vai ficar um pouquinho menor do que esse aqui que eu tenho. O dinheiro, no caso, né? Mas as pecinhas vão ficar desse mesmo tamanho aqui. Elas vão... Aí vocês colocam num papelão e colam de um lado e do outro. Eu não colei dos dois lados porque, enfim, ia dar trabalho para mim. Eu só estava fazendo uma versão de teste. As cartas sorte e revés eu também recomendo que passem durex para dar uma bela protegida. E agora eu vou mostrar um pouquinho das regras. O tabuleiro Conquista do Santuário poderá ser jogado a partir de 2 jogadores, quantos jogadores quiserem, enquanto forem fabricadas as torres. Como peões, utilizei estes papercrafts que podem ser obtidos gratuitamente na internet, podendo ser de diversos personagens, ou podem ser usados peões de outros tabuleiros, elmos de action figure. As cartas sorte e revés deverão ser embaralhadas e disponibilizadas em algum lugar do tabuleiro ou na mesa para fácil acesso de todos. Cada jogador deve receber uma torre, que pode ser esta daqui confeccionada por montagem, ou apenas esta daqui, que é simplesmente a mesma peça da base aqui, só que com formato dobrado na margem, de modo que possam ser encaixadas as pecinhas das casas. Cada jogador sai com 450 de dinheiro, podendo ser mais também, a depender da quantidade de dinheiro disponível impresso ou o dinheiro que os jogadores decidem colocar na tabela de controle financeiro do Excel, que está disponibilizado junto do arquivo do jogo. São 30 pecinhas
de casas disponíveis no jogo, sendo que elas ocupam aproximadamente 46 espaços na torre. Ou seja, quanto mais jogadores, mais disputado vai ser, porque cada um vai ter que ficar comprando um do outro as casas. Lembrando que o objetivo do jogo é completar sua torre ao colocar as casinhas. As peças das casas têm tamanhos diferentes. As casas de treino têm tamanho 1, as casas dos dourados têm tamanho 2 e as duas casas finais do santuário têm tamanho 3. Todas elas podem ser adquiridas através de compra direta ou disputa com o banco ou ainda disputa contra outros jogadores. As peças bônus podem ser adquiridas através de compra, sendo que o custo delas é de 250, e através das cartas sorte e azar. O objetivo do jogo é comprar as casas o suficiente para que a torre seja preenchida. Como funciona a compra direta? O cavaleiro que jogou os dados e caiu numa casa vai poder comprar pelo valor que consta no tabuleiro. Como funciona a compra através de disputa? O banco é o proprietário de todas as casas. Sendo assim, para que um jogador possa adquirir uma casa que seja de propriedade do banco, será utilizada uma disputa simples, onde o jogador tem um dado e o banco tem um dado. Cada participante da disputa vai rolar o dado e, no caso do jogador ser o vencedor, ele precisa vencer, ele tem o direito de comprar a casa, comprando pelo valor que consta no tabuleiro. Se o jogador empatar ou perder para o banco, ele não tem direito a comprar a casa e vai ter que pagar o valor de passagem, que equivale a metade do valor que consta ali, arredondado para cima. 25 dividido por 2 fica 12,5. Como o jogo só trabalha com múltiplos de 5, o 12,5 terá que ser convertido para 15. Então, se o jogador perder ou empatar a disputa de compra, ele precisa pagar 15 nessa rodada, sem ter o direito de comprar a casa. Se o jogador efetuou a compra direta ou venceu a disputa, vai pagar o valor aqui e recolher a peça para a sua torre de Cosmo. Quanto mais casas ele conseguir comprar dessa maneira, até completar a torre, melhor. Se ele completar, ele vence o jogo. Jogador que cai numa casa que já tem um proprietário. O jogo oferece duas opções que devem ser decididas no começo do jogo. Primeira opção é o pagamento de passagem simples. Ou seja, caiu numa casa com proprietário, deve-se verificar o menor valor exposto na torre do proprietário e este será o valor da passagem pela casa. No Monopoly ou Banco Imobiliário seria chamado de aluguel. Jogador que cai numa casa com proprietário. Opção de disputa para não pagar a passagem. O jogador invasor terá um dado e terá a vantagem de poder empatar com o proprietário. Porém, o proprietário terá 2 dados. Caso o desafiante tire 1, é derrota automática, pois o proprietário conta com 2 dados. Então, o valor mínimo que o invasor precisa tirar é 2. Se o invasor tirar 6 e, através dos dados, o proprietário também tirar 6, é considerado vitória para o invasor e ele não pagará a passagem. Caso o invasor perca a disputa da passagem, deverá pagar o valor referente ao valor de passagem, que é o menor valor da torre, mais 10%. No caso aqui, 50 mais 10%,
ou seja, 5. 55 deverá pagar ao proprietário. Compra de uma casa que já possua proprietário. O desafiante deverá vencer a disputa da passagem para ter o direito de compra, porém deverá batalhar para isso. Novamente, o invasor contará com um dado e o proprietário com 2 dados. Porém, neste caso, o invasor precisa vencer o proprietário para ter o direito de compra. Caso o invasor vença, deverá pagar o valor referente à casa, que consta no tabuleiro, e levar a peça para sua própria torre. Caso o invasor perca a disputa ou empate, não terá o direito de compra, porém não pagará a passagem, pois já venceu a disputa de passagem. Banco. Um dos jogadores do tabuleiro deverá agir como banco, tendo 3 opções. Agir somente como banco, fazendo o controle financeiro, seja no dinheiro impresso, seja na tabela Excel. Segunda opção. Um dos jogadores poderá fazer o controle financeiro, porém ele será um jogador comum, tendo seu próprio dinheiro mínimo no começo da partida, que é 450, e apenas fará a distribuição e recebimento dos valores que são devidos ao banco. Terceira opção. O próprio banco é um jogador. Ele contará com dinheiro infinito, não será afetado pelas cartas sorte e azar, não pagará aluguel nas casas em que seja proprietário. Lembrando, todas as casas, enquanto não forem compradas por outros jogadores, são de propriedade do banco. Porém, caso caia nas casas dos jogadores, deverá fazer a disputa de passagem ou o pagamento de passagem conforme os demais jogadores. Porém, o jogador, como banco, tem por objetivo recomprar todas as casas que forem adquiridas pelos demais jogadores. Enquanto tiver casa com proprietário, o banco deverá continuar a partida normalmente, tentando adquirir essas casas. O jogador que age como banco não terá uma torre, e caso todos os jogadores venham a perder os seus patrimônios, o banco será declarado como vencedor. O jogador que jogar como banco será o último da rodada sempre, não importa a ordem de jogada que tenha sido definida no começo da partida. O banco sempre será o último. Jogador que é o banco e cair numa casa que já tem proprietário, deverá fazer a disputa de passagem ou pagamento. Caso o jogador banco vença a disputa de passagem, terá o direito de desafiar o proprietário para readquirir a casa. Contará com um dado somente e deverá vencer contra 2 do proprietário. Jogando no tabuleiro. Todos iniciarão no ponto de partida, utilizando 2 dados para se mover. Quem cair nas casas de sorte ou revés deverá sacar uma carta e obedecer o seu efeito, podendo ser de uso imediato ou guardar para usar quando quiser. Percorrendo o tabuleiro, temos a casa da prisão. Quem está andando pelo tabuleiro tem a passagem livre por aqui. Não estará preso. Caso especial, recuperação na Ilha Cannon. O jogador que cair aqui deverá jogar um dado e multiplicar o valor que consta no tabuleiro para receber esse valor do banco. Este valor já foi mudado para 15. Casa de repouso. Quem cair aqui não precisa pagar tributo nem nada, poderá permanecer aqui. Ou pode avançar mais um dado no tabuleiro. Casa vá para a prisão. Quem cair aqui deverá ir diretamente à prisão e aqui permanecer. Existem 3 formas
de sair da prisão. A primeira forma é a utilização da carta Saída Livre da Prisão do Sorte e Revés. A segunda opção é rolar dados iguais de 5 ou de 6. Somente rolando 5-5 ou 6-6 terá a saída da prisão decretada. Na primeira rodada em que a pessoa for presa, ela terá direito a uma rolagem de dados para tentar sair na próxima rodada. Caso não consiga, ficará preso até chegar sua vez. A partir de então, a pessoa terá 2 rolagens de dados para conseguir dupla de 5 ou de 6 para sair da prisão. Caso falhe nas 2 vezes, perderá a vez e o jogo prosseguirá até a sua vez e novamente tentar dados iguais 5 ou 6. Ou então, a terceira opção é o pagamento do valor de 250 para a saída da prisão. O jogador que se encontra preso na prisão não receberá qualquer valor de passagem caso algum outro jogador caia em sua casa. Porém, ninguém poderá também fazer compra de suas propriedades, inclusive o banco. Ao chegar novamente no ponto de partida, cada jogador deverá olhar para a sua torre e receber do banco o menor valor exposto. Quanto mais casas em sua torre, maior o valor a ser recebido no ponto de partida e também servirá de valor de referência para que outros jogadores efetuem o pagamento de passagem caso passem por suas propriedades. Dívida. Caso um jogador não possua dinheiro para pagar uma dívida, seja um pagamento de passagem, seja uma carta sorte revés que exigiu pagamento, ou o que for, caso não tenha dinheiro, poderá utilizar a propriedade do topo da torre para saldar sua dívida. Por exemplo, se a pessoa tiver que pagar 25 a outro jogador, seja por conta de um efeito de carta sorte e azar, ou seja por passagem na propriedade alheia, e não tiver dinheiro, deverá se desfazer da peça do topo da torre. Não importa se é uma peça grande ou se é uma peça pequena. A entrega da peça da casa, significará a imediata saldação da dívida. Negociações. Cada jogador que for proprietário de uma casa poderá negociar suas casas com os outros jogadores caso eles queiram comprar sem que haja a disputa de compra. O preço poderá ser definido livremente pelo proprietário ou pode ser efetuado troca, por exemplo, uma peça por outra. Porém, sempre deverá ser obedecida a ordem do topo. A peça do topo é a que deverá ser negociada, nunca as anteriores. Carta sorte e revés. Assim como as peças das casas, elas podem ser negociadas, especialmente a carta saída livre da prisão. Efeitos das cartas sorte e azar. Vá para a prisão imediatamente. A pessoa deverá ir imediatamente para a prisão. Multa. Você foi multado por direção perigosa. Pague 95 ao banco. Dano patrimonial. Você danificou um patrimônio e precisou ressarcir o proprietário. Pague 75 ao banco. Armadura dourada. Receba uma peça bônus em sua torre de Cosmo, gratuitamente, ao invés de pagar 250. Privação de sentido. Pague 100 ao banco e receba uma peça bônus para sua torre de Cosmo. Onda relâmpago. Compre a peça do topo da torre de um adversário pelo preço da casa. Portanto, esta carta anula a necessidade de disputa de compra. O mesmo golpe não funciona 2 vezes. Negue uma ação de oponente contra você. Se você cair na casa de um oponente e tiver que pagar passagem e você não tiver dinheiro
terá que se desfazer de uma propriedade. Porém, você pode usar esta carta para negar esse efeito. Caso um jogador jogue uma carta sorte e revés contra você, você pode usar essa carta para negar o efeito também. Você pode negar o pedido de desafio, ou caso você perca um desafio de compra, utilize essa carta para não vender a sua casa. Essa carta não pode ser usada caso você pegue uma carta revés do monte, pois essa carta só anula efeitos de outros jogadores. Apropriação. Aproprie-se da última peça da Torre de Cosmo, indenizando pelo valor de 100. Interceptação. Caso um jogador compre uma casa, use essa carta para comprar no lugar. Você não precisa estar presente na casa para fazer uso dessa carta. Disputa amistosa. Escolha um jogador. Quem tirar mais no dado recebe 50 do banco. Desgaste cósmico. Devolva a última peça de sua torre de Cosmo ao tabuleiro. Bênção de Atena. Receba 100 do banco. Cansaço. Pague 50 ao banco. Ajuda fraternal. Receba 25 de cada jogador. Caso o banco esteja agindo como jogador, também deverá pagar. Troca. Escolha um jogador para trocar a peça do topo da torre de Cosmo. É indicado quando você tem uma peça de tamanho 1 e um adversário tem tamanho 3. A troca deverá ser feita somente pela peça do topo da torre de ambos. Saída livre da prisão. Use quando precisar ou negocie. Armadura fraca. Para fortalecer a armadura, pague 100 ao banco. Transporte rápido. Utilize quando quiser. Vá para onde quiser no tabuleiro. Pode ser usado inclusive quando você cair numa casa de alguém. Para evitar pagar a passagem, você pode fazer o transporte rápido. Discurso do Milo. Você ficou preso ouvindo um discurso do Milo. Fique 2 rodadas sem jogar ou pague 100 para jogar na próxima rodada. Flecha dourada. Fique sem jogar até rolar dados iguais. Enquanto você não rodar dados iguais, você permanece parado sem receber seus valores de passagem e sem poder se movimentar. Pode ser qualquer dado igual, de 1 a 6. Porém, assim como na prisão, só pode rodar 2 vezes por rodada. Velocidade de cavaleiro. Assim como o transporte rápido, pode utilizar quando quiser para avançar de 1 a 5 casas. De gelo. Você precisou aquecer alguém com seu Cosmo. Devolva uma das peças pequenas que tem em sua torre de Cosmo. Pode ser qualquer peça, desde que seja pequena. Outra dimensão. Volte ao início do tabuleiro, mas sem receber pagamento. Sorte e revés bônus. Esta carta pode ser criada a regra que você quiser. Porém, essa regra deverá ser definida no começo da partida. Bom, é isso. Se você achou interessante aí o jogo, deixa aí sua opinião, dá o feedback também lá na página Cavaleiros Enlouquecidos. Se ficou alguma dúvida, tem o manual de instruções aqui que vocês podem imprimir ou ler no computador, que seja. Eu vou também deixar uma gameplay que eu fiz, levou 1h30. Era eu controlando 5 personagens, sendo um o banco. E acreditem ou não, deu protagonismo pro Seiya. O Seiya foi o primeiro jogador que começou e ele basicamente arregaçou todo mundo, inclusive o banco. Protagonismo pegando até aqui nesse tabuleiro. Minha recomendação é a seguinte: 2 jogadores é o mínimo que é bom de jogar esse jogo aqui. Pode ser mais, pode ser até 8, quantos jogadores vocês quiserem. Só que vocês têm que ter uma coisa em mente. Vocês precisam preencher 16 espaços e só tem 30 peças para comprar. E essas 30 peças ocupam mais ou menos 46 espaços. Porque tem as peças que valem 2 e tem as peças que valem 3.
Então vocês têm 46 espaços para preencher 16. Se você tiver muito jogador aí, acima de 4 jogadores, vai ficar complicado de ter vencedor, porque se todo mundo comprar casa, vai ter menos casa para comprar. Então vocês vão ter que ficar disputando e vai ficar um jogo bem longo. E provavelmente vai acabar com todo mundo morto na realidade, e não com alguém vencendo porque completou a torre. Se todo mundo for jogador, sem ser banco, a pessoa só está controlando dinheiro como banco, e não o banco é um jogador, se só sobrar ele, tecnicamente ele venceu o jogo. Ele não precisa completar a torre. Mas se o banco estiver jogando como jogador, o objetivo do último sobrevivente é completar a torre. E o do banco é de comprar as casas dele. Enquanto não acabar o dinheiro e as propriedades do último sobrevivente, o banco não é vencedor. Enfim, qualquer dúvida, mandem lá na Cavaleiros Enlouquecidos, mandem aqui nos comentários do vídeo. E tem um detalhe que eu vou pedir encarecidamente a todos que tenham interesse em jogar esse Monopoly de CDZ que eu fiz. Por favor, não vão em uma gráfica para produzir e vender. Primeiro porque nem vocês e nem eu detenho o uso de imagem de Cavaleiros do Zodíaco. Nem eu, nem vocês detemos o uso de imagem do Monopoly e Banco Imobiliário. Então nós temos aí pelo menos 4 empresas que poderiam ferrar todo mundo com um processo. Hasbro, Estrela, eu acho, Bandai e Toei. Tá? Então todas essas empresas aí podem estar envolvidas, que são envolvidas no uso de imagem de CDZ e Monopoly, podem acabar processando todo mundo aí que estiver envolvido. Eu principalmente, e isso eu não quero. Se alguma dessas empresas falar retira do ar, eu vou retirar do ar. Ninguém mais vai baixar. E eu vou pedir que cada pessoa que fez o download disso aí também delete o arquivo. Então assim, eu estou disponibilizando gratuitamente. É uma versão reduzida? É. Mas ainda assim, se alguém tiver capacidade técnica e vontade, ele vai pegar isso aí e fazer para vender. Então eu aviso que eu sou o primeiro a te denunciar por venda ilegal, tá? Primeiro, que não foi você que fez o design, fui eu. Segundo, que você não detém o uso de imagem. E terceiro, que é uma sacanagem, porque está sendo distribuído gratuitamente esse jogo, então não tem para que você cobrar por ele. Ah, você correu atrás de uma gráfica e mandou fazer. Não interessa. Não faz. Vá numa gráfica e faça para você, ou faça para amigos, para você dar, mas não venda. Se eu pegar alguém vendendo, eu prometo, eu vou denunciar. Por mais que eu também acabe me ferrando com isso aí. Então, se você é da Hasbro, Estrela, Bandai, Toei, tá vendo isso aqui, por favor, não me processem. Eu estou fornecendo isso aqui gratuitamente, não vou ganhar absolutamente nada com isso. Foi um hobby, por assim dizer, um passatempo que eu tive para fazer isso aí. E eu inicialmente fiz só para mim, realmente. Eu apenas disponibilizei o que eu fiz para mim e para os outros, gratuitamente. Não estou ganhando nada com isso. Já dei aí a minha palavra. Joguem à vontade, enquanto a Bandai, Toei, Hasbro e Estrela não correr atrás da gente. Tá certo? Deixa seu like aí, acompanha o canal. Vai ter vídeo de gameplay, provavelmente vai ser grande, mas vocês podem achar mais instrutivo do que esse vídeo aqui, que foi meio improvisada a explicação das regras. Lembrando, qualquer dúvida, eu fiz um manual de instruções e qualquer coisa vocês podem rasgar isso aqui, façam suas próprias regras
se virem. A única coisa que eu peço realmente é não venda. Não venda. Tá certo? Valeu.